A colheita do trigo no Paraná está apenas no início. Até agora, só 18% da área foram colhidos. Segundo o DERAL, parte das lavouras foi prejudicada pelas altas temperaturas, pela seca e ainda a geada. Por isso, a previsão é de que a quebra na produção pode ser maior do que os 17% estimados até a semana passada. No campo, as máquinas não param. O clima colaborou e os agricultores aproveitaram a semana sem chuva para apressar a colheita do trigo. No Paraná foram plantados 1.100.000 hectares, uma área de 18% menor do que a do ano passado. Se a colheita anda bem, a produtividade nem tanto. Nesta fazenda, em Sede Alvorada, distrito de Cascavel, a área plantada foi de 43 hectares. E de acordo com o seu Jonas, a produção está abaixo da esperada, principalmente por conta da seca na fase inicial do desenvolvimento. Deu uma boa chuva no início quando eu plantei, a chuva bem pesada até, e aí começou de faltar, né? E tivemos daí esse ano muito quente, um inverno quase como o verão, alguns dias de frio, mas para a cultura do trigo ela precisa de mais horas, mais dias de frio. Então a produção do que é o potencial da variedade e da fertilidade do solo está bem abaixo do que a gente esperava, né? Hoje deve fechar em torno de uns 100 sacos por alqueire, né? A expectativa é menos de uns 150, né? Mas assim, a qualidade ela não está ruim, né? Mas tem poucos grãos, então precisa de bug, um cacho tem poucos grãos, né? Não, parece que faltou na hora de formar, ó. Não tem muito grão, né? Ele é bonito, mas ele faltou muito quente. Nesta outra propriedade, que faz parte da Fazenda Escola do Centro FAG, a área foi destinada para a produção de sementes e também sofreu com as condições climáticas adversas. De acordo com o engenheiro agrônomo Helmut Bleil, a lavoura está localizada em uma região de baixada, o que fez com que a geada tivesse um impacto ainda mais severo. Esse talhão aqui nós plantamos em final de abril, finalzinho mesmo de abril. É um material precoce, está sendo colhido agora. O material vinha se desenvolvendo muito bem, teve uma questão de clima muito favorável e teve 2 eventos aí de geada, né, nesse último mês, vamos falar assim, né? E essas 2 geadas, 2 épocas aí, trouxe dano, né? Então, à medida que o talhão vai descendo na altitude, quanto mais baixo, maior o dano, né? Então, na parte mais alta, a produtividade muito boa, pH, a qualidade do trigo muito boa, até o campo é para semente, é uma área de multiplicação de semente. A parte mais alta, muito produtiva, a qualidade de grão excelente. Conforme vai descendo no talhão, conforme vai diminuindo a altitude, vai prejudicando o efeito da geada. A gente sabe que o efeito da geada nas baixadas, assim, que a gente fala, sempre é mais severo, né? E foi confirmado aqui. O Paraná é um dos estados que mais produzem trigo no Brasil. A projeção para a safra deste ano era de 3.800.000 toneladas. Mas o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura, já revisou esse número, prevendo uma colheita de 3.100.000 toneladas, com o risco de que a quebra seja ainda maior. A colheita, nesse primeiro momento, ela se concentra principalmente na região norte, mas também já vai se estendendo para a região oeste, mesmo sul, mas os principais colheitas são na região norte, que foi a região que mais sofreu com a seca até agora. Nós, em junho, não tivemos chuvas nessa região, depois disso tivemos chuvas de baixo volume, então isso foi se acumulando e os problemas foram se aumentando, e a gente acabou rebaixando nossa possível colheita de 3,8 milhões de toneladas no primeiro momento para hoje 3,1 milhões de toneladas. Já é um recuo da ordem de 17% e ele deve piorar ainda esse índice de perdas, visto que a gente tem, depois desse levantamento feito, que resultou nesses 3,1 milhões de toneladas, a continuidade da seca e os danos por geadas que aconteceram no dia do levantamento sendo melhor apurados agora. Então, nos últimos relatórios que nós tivemos de campo, semanais, eles já apontavam que as condições das lavouras estavam bem piores. Há pouco tempo, a gente tinha praticamente ainda metade das lavouras a serem colhidas em condições boas, e hoje esse índice é só de 30%, com as lavouras em condições ruins sendo maioria hoje no estado.
Para o agricultor, que está acostumado a lidar com as adversidades do campo, apesar da produtividade ter sido afetada pelo clima, o cultivo do trigo ainda tem um lado positivo. Está sendo ainda uma cultura viável, né? Uma cultura de inverno viável, para fazer uma rotação, né? Para não fazer sempre só aquela sucessão soja-milho, a gente insere o trigo no sistema para fazer uma rotação soja, milho, safrinha, no outro ano soja, trigo, invertendo as áreas, então a gente consegue fazer um bom uso, um bom manejo das áreas utilizando a cultura do trigo. Né? Questão de preço, de custo, como é que está fechando? Quantas sacas para pagar o custo? Deve dar uns 48, 50 sacos de custo, né? Não está fora, e dá até pelo valor que está hoje, ele é razoável, dá uma renda até, é razoável, não é ruim. Não é ótimo, mas não é ruim. Muito bem, vimos 2 exemplos interessantes aí na reportagem, né, professor? E daqui para frente é seguir acompanhando o desenvolvimento da colheita do trigo no Paraná. Correto, Antoniela. Veja bem, toda cultura ela é sensível a alguns fatores climáticos. E o trigo também é sensível a isso aí, né? Então nós tivemos temperaturas altas, falta de chuva, né? Falta de água, algumas lavouras com geada, né? Então a estimativa realmente quanto se vai perder, vamos ter no final da colheita. Na hora que fechar a colheita, nós vamos ter condições de avaliar qual foi a produtividade e qual foi a produção. É isso mesmo, a gente vai seguir acompanhando daqui também, né? Correto.